E aí, pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é a Cosmic. Hoje não mais como VTuber, porque tava me dando muito trabalho, e a gente vai falar um pouquinho sobre o Rust, mais precisamente sobre Rust Abridged. A gente tem o Rust, linguagem de programação, a gente tem dois, vamos dizer, livros aí. O Rust Lang, que seria um livro oficial do Rust, e a gente tem o Rust Docs, que é a documentação da linguagem. Quando a gente fala do livro, a gente tem vários capítulos, ele abrange muita coisa, ele é um livro muito completo. Porém, meus amigos, existe uma versão compacta, uma versão muito mais simples de ler, que a gente chama de Rust Abridged, em que cada capítulo ele fica basicamente numa página, né? Então, cada tópico lá do livro ele vira uma página só. Para quem que esse livro é bom? Para todo mundo, tá? Ele é um livro bom para consulta, para quem já sabe Rust, e ele é um livro bom para quem está aprendendo e vai começar a ter seus primeiros contatos com a linguagem, tal. Ele vai te dar tudo bonitinho, tudo que você precisa saber para começar a ser produtivo com Rust. Rust, como qualquer coisa que você tem que aprender, como qualquer tarefa manual, você tem uma curva de aprendizado. A curva de aprendizado do Rust, se você entrar de cabeça nela sem guia, você vai se ferrar muito, tá? Porque o Rust ele não é uma linguagem difícil, mas ele é uma linguagem que tem vários aspectos bem únicos, que são muito simples. É tipo assim, é uma linha de código, é tipo assim, é um match, tá entendendo? O Rust ele tem o pattern matching dele muito mais avançado do que o que a gente pensa. Então, muita coisa, por exemplo, encontrar uma palavra em um texto de 1 bilhão de palavras. O que que você faz? É um match. Simples, né? Você faz um match lá, string contains, blá blá blá. E isso vai ser muito rápido, porque o Rust já implementa algoritmos de pattern matching, algoritmos avançados de pattern matching, dentro dele mesmo. Então você não tem que escrever isso daí na mão e isso é muito legal. Mas se você não sabe, você vai escrever tudo na mão e aí você vai se ferrar porque você não sabe escrever esses algoritmos. Simplesmente assim, você não sabe, tá? Esses algoritmos, principalmente algoritmos ligados à computação de fato, que não são ligados a desenvolvimento de software, que você tem que lidar com banco de dados, pipipipopopó, isso daí tudo bem. Agora em algoritmos de compressão, algoritmos de criptografia, algoritmos de pattern matching e outros tipos de algoritmos, como encontrar erros em pacotes TCP, por exemplo, tudo isso é derivado de algo mais matemático ali, então você tem que ter uma base matemática sólida para conseguir escrever esse tipo de algoritmo e testar o seu algoritmo matematicamente, né? Saber o tempo desse algoritmo, saber o Big O ali, qual é a relação de tempo, quais são as iterações desse algoritmo, e são coisas que você vai ver só se você for realmente bom em algoritmos e você tiver uma boa base matemática. Tá bom, meus queridos? Mas voltando ao desenvolvimento do Rust em si, a gente vai dar uma olhada no livro do Bridges. Aqui ele vai dar uma introdução aqui. A gente tem 21 capítulos, cada capítulo desse é uma página só. Então ele é bem curtinho a página, né, que a gente pode ver realmente o mínimo aqui possível de cada tópico. E a gente vai começar pelo começo. A gente vai fazer o livro todo, depende do feedback que eu tiver aqui. Eu gostaria de fazer o livro todo. É um livro bem curtinho, é bem legal. E depois a gente consegue mostrar na prática com exemplos reais. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Instalação do Rust. Para você instalar o Rust no Linux ou no macOS, você vai rodar esse comandinho que está na tela, é só acessar o livro, vai estar lá. E aí a gente vai começar a brincar com o Rust. Vamos lá. Função main. Todo programa em Rust possui uma função main. O que é uma função main? É o que a gente chama de entry point, né? Em alguns casos,
que é basicamente por onde o seu programa começa. Vamos lá. Quando você faz um programa, ele tem várias funções. E aí tem que existir uma função que inicia todas as outras. É a função de get started, é a função que faz realmente inicia o seu programa. Às vezes, como no meu caso, por exemplo, eu tenho uma aplicação que se chama Witchcraft, e dentro da função main existe várias outras funções ali dentro de um switch case, que cada uma vai iniciar um programa diferente, por assim dizer. Mas para poder iniciar o programa de fato, tem que chamar ele em algum lugar, e esse algum lugar é a main. Então, assim como C, C++, o Rust ele tem uma função main, tá bom? Essa função main não retorna nada. Você pode retornar, na verdade. Não é bem retornar, mas você pode retornar para o seu terminal um código de erro. Não se preocupe, isso é algo que a gente vai ver na prática. Mas imagina assim que a gente tem uma coisa chamada STD, ou Standard. E aí a gente vai ter o STD-IO, que é o Standard Input Output. O Standard seria tipo assim, padrão, seria tipo assim, no sentido de ser aquela opção padrão, sabe? A opção padrão, então, só que padrão é tipo default, né? Standard também é padrão, mas em um outro sentido, que é de ser sempre algo padrão. Cara, eu não vou saber explicar o que é standard, mas imagina assim, que é a sua saída. O standard IO ou standard in, standard out, é tipo assim, standard in, que seria o standard input, vai ser teclado, mouse, caneta, apontador, né, naqueles apontadores de VR, né, apontadores tridimensionais, pode ser sua mão, pode ser um comando de voz, pode ser o que for. Esse é o standard in, né, que é o input. A gente tem o standard out, que geralmente vai ser uma saída de vídeo, mas pode ser um controlador, pode ser um cabo serial, pode ser qualquer outra coisa. Geralmente é um monitor, né, é a saída do seu programa. E a gente tem outros como o STD erro, né, ou STD error, que é o standard erro. Né, se você não é muito chegado a Linux, não é muito chegado a POSIX, não manja muito, eu tô falando lorotas aqui, bolufas, né, cabeludas aqui, e você não tá entendendo nada, mas calma, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Aqui a gente tem um Hello World, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o cargo, e para isso eu vou precisar usar aqui um terminal. Venha cá, minha criaturinha bonitinha. Eu vou selecionar aqui o terminal. Ok, o terminal está aqui. Eu vou dar um enter de curso Rust. Vou dar um CD nesse curso Rust. E aqui a gente vai ver algumas coisinhas. Se lembra do STD? Imagina que eu dei um ls. Não deu em nada aqui porque não tem nada, né? Deixa eu dar aqui um touch file txt. E aqui eu vou dar um ls. Eu posso dar um echo nesse carinha bem aqui. Então, para você que não é muito chegado em Linux, você deve estar se perguntando o que isso daqui faz. Isso daqui me mostra o standard out do meu último comando. Vamos, mas o output, né, ou a saída do programa, não é esse texto que eu estou vendo aqui? Não. Por exemplo, se eu executo um comando aqui, um nmap, e eu executar esse carinha de novo, ele deu 255, porque o nmap ele não usa o padrão POSIX. Mas o que a gente tem que entender é que isso daqui foi
para o nosso stdout, que é o Standard Output, que no meu caso é esse terminal aqui, e o que ele retornou, na verdade, foi esse número. E assim, em Linux, número 0, significa que o programa foi realizado com sucesso. O 1, ele significa que teve um erro, né, um erro catastrófico. O 2 significa que teve um erro qualquer, né? A gente tem geralmente os números de 0 a 255, né, que seriam números aí de 8 bits, tá bom? Unsigned, né? Seria um inteiro de 8 bits unsigned, sem sinal, né? Apenas positivos. Então é isso, meus queridos. Esse daqui é o STD. Só que aqui vocês estão vendo que, né? Aqui eu tive um erro. Tá bom. Se eu tentar aqui dar um ls, de novo deu 0. Um ls aqui não existe. Fizer de novo. Tcharam! Temos um 2. Que é realmente ele executou, mas não teve acesso. E com isso ele deu o resultado 2. Se eu der um ls no barra root, deu um eco. Ele deu 2 também aqui. Enfim, pegaram aí mais ou menos, né? Então, à medida que o nosso curso de Rust ele avança, eu vou tentar mostrar mais coisas além do Rust, que é para enriquecer o nosso aprendizado e a gente ir aprendendo aqui bastante coisa que é útil, tá? Você não vai trabalhar com Rust só com Rust, você vai trabalhar com Rust com várias outras tecnologias que você tem que saber. Então, um Linux, se você for para desenvolvimento de sistemas, você não souber Linux, você não sabe desenvolvimento de sistemas, simples assim. Né? Se você for para blockchain, você vai precisar manjar de um Linux de um jeito ou de outro, né? Até porque vários SDKs, inclusive da Solana, não vai achando que tu vai chegar lá no Windows e vai instalar no Windows e vai ser feliz, não, filho. O SDK, ele é projetado primariamente para ambiente de desenvolvimento, para ambiente onde ele roda, né? Que ele sempre vai rodar no Linux, cara. Não existe infraestrutura em Mac. Não existe infraestrutura em Windows Server, mas não existe infraestrutura em Mac. Não oficial, tá bom? Não vamos distorcer minhas palavras depois, falar, ai, mas tem a fazenda de mineração, de renderização de vídeo, não sei o que em Mac. Gambiarra, tá? Funciona? Funciona. Mas, oficialmente, essas ferramentas de desenvolvimento, de blockchain, Rust, desenvolvimento de sistemas, aplicações de segurança, algoritmos de criptografia, antivírus, enfim, tudo que vai utilizar o Rust, ele tem seu ambiente de desenvolvimento primariamente Linux. Então você tem que manjar de Linux, tá bom? Comandinhos básicos, POSIX, FileTree, entender a árvore do Linux, né, que seria o ls aqui, seria saber o que são essas pastas aqui, para que elas servem, o que é o bin, o que é um systemd, o que é um runit, enfim. Esse tipo de conhecimento vai agregar muito em você como programador e em alguns casos vai ser vital se você quiser trabalhar alguma coisa com AWS, com Terraform, enfim, com qualquer tecnologia de cloud, você vai precisar de Linux, porque eu tenho certeza que a sua empresa não vai pagar um Windows Server. Tá bom, meu querido? Então, está tudo nas suas costas. Aprenda Linux. E aí, nós vamos voltar aqui para o nosso Rust Apprenticate, em que a gente vai criar um programinha qualquer aqui em Rust. Eu vou utilizar aqui um nvim hello.rs fnmin. Nós vamos ter print ln olá mundo. E daqui a gente vai pular para os negócios mais complexos, tá bom? Pronto. Rust C. O que foi que eu fiz aqui? Eu escrevi o nosso Hello World, tranquilo.
Aqui eu utilizei o Rust C, que é para a gente compilar o nosso código Rust, né? Se a gente faz um script aqui, Rust, a gente quer compilar ele, a gente vai compilar com Rust C, por enquanto, até a gente aprender a usar o cargo, e aqui ele me deu um hello. O que é esse hello? Se eu der um file hello, ele vai me dar que é um elf. O que é file, ele me diz o tipo de arquivo com base no cabeçalho do arquivo. O que é o cabeçalho do arquivo? Você me pergunta? Bom, vamos lá. Deixa eu arregaçar as mangas aqui. Todo arquivo, ele tem uma coisa chamada header, um cabeçalho, que são os primeiros bytes desse arquivo. Então, se a gente pegar aqui um cat no nosso hello, less, nossa, o que temos aqui? Caracteres que são binários, tá? Esse daqui é o nosso programa. Você tá vendo que ele tá todo bugado aqui, tudo zoado? Então, porque isso daqui é um executável, ele não é um arquivo de texto. Ele tá tentando interpretar como texto, mas como não é texto, ele tá todo bugado. Apesar de ter texto aqui, tá? Bem aqui, a gente tem algumas palavras aqui que a gente consegue até ler. Syscall, sig, alt stack, glibc, enfim, tá tudo aqui. Só que a gente vai prestar atenção bem nesse início aqui, ó. Vocês estão vendo? Bem no início aqui, deixa eu pegar um more, talvez. Pronto. Bem aqui no início, eu tenho 3 letras aqui que me dizem que é um elf. O que é um elf? É um exe de Linux, é um executável de Linux. Esse elf me diz que isso daqui é um executável. Então, eu sei que esse programa aqui é um executável, ele é um binário. Ah, eu quero pegar as strings desse arquivo. Eu poderia colocar o cat hello.string. E aqui ele vai me dar todos os textos dentro de um binário qualquer, ou dentro de qualquer coisa, tá? Dentro de qualquer arquivo. Se você passar ele aqui, cat, arquivo, pipe, tá? Esse tracinho aqui se chama pipe. E strings, que é um comando do Linux, você pega todas as strings dentro de um arquivo qualquer. Tá bom, meus queridos? Conhecimento básico de Linux. Agora a gente vai pegar aqui, vamos primeiramente colocar um chmod mais x hello. Chmod mais x significa tornar executável. No Linux a gente tem um sistema de permissão aqui, que é o... como é que eu posso dizer? Esse daqui que define se ele pode ser, se ele é read, ou cala a boca aqui, se ele é read, write e executável, né? Se você pode ler, escrever, executar o arquivo. Ele começa em 1, 2 e 4. E daí a gente vai ter o sistema de permissões de Linux, que não é o nosso foco aqui, então a gente vai só rodar o chmod mais x para falar que esse carinha hello aqui é um executável e a gente vai executar ele. Olá, mundo. Legal, né? Mas e aí, cara? O Rust é só isso. Pronto, fizemos o Hello World, a gente já pode aplicar para a vaga de sênior, não é mesmo? E mais ou menos. Se você quiser arriscar aí, problema seu, tá bom? Mas tem muito pra gente falar aqui ainda. E são conhecimentos de mais baixo nível, que é o que eu quero trazer para vocês. Conhecimentos mais profundos sobre o Rust, conhecimentos mais avançados de computação em geral, conhecimentos mais de ciência da computação, mais de o que a gente acabou de fazer, o que esse ponto barra significa, entendeu? O que é coisa que passa batido, né? O ponto que diz que ponto barra no local significa um atalho, né? É a mesma coisa que eu escrever aqui um pwd, né? Poderia escrever isso aqui, barra hello. Ele dá o mesmo resultado. Deixa eu colocar aqui. Né? Então, ponto barra é um atalho para o meu diretório atual. Tá bom? E nisso a gente vai ver os comandos de Linux aqui. A gente vai aprender Linux, Rust. Meu, vai ser uma delicinha. Tá bom? Então, não desanime ainda. Fique aí.
Estude, educação faz a diferença. Ok, nós fizemos o nosso Hello World. Uau! Qual é o próximo passo? O cargo. O que é o cargo? Você que é do Python ou do JavaScript já conhece coisas tipo pip. E aí npx, npm, né? Ou pipx, ou vai ter o poetry, né? No caso do PHP, na verdade o Laravel, eu esqueci o Laravel, é o Composer, né? Lembrei, Composer, que é do PHP. Nós vamos ter o cargo, que é na mesma vibe. O cargo é o que a gente usa para compilar o nosso projeto, porque a gente não vai escrever arquivo por arquivo, a gente tem uma forma de estruturar o nosso código em Rust, e tudo isso já é definido no cargo. A gente pode fazer do jeito que a gente quer? Claro que pode. A gente pode colocar tudo no arquivo só se a gente quiser. Mas a gente vai trabalhar com arquivos separados. A gente vai trabalhar com a ideia de módulos, com a ideia de structs, com convenções de projeto, com arquiteturas de software, com clean code de repente, com clean art. Então o Rust, por si só, ele não tem isso. Essas ferramentas que a gente vai utilizar, inclusive ferramentas para encontrar erros, ferramenta para verificar erros antes de compilar o código, ferramentas para fazer testes automatizados, que é algo extraordinariamente importante. Tudo isso vai estar no cargo. Tá bom, meus queridos? Então, o cargo, ele é o seu maior aliado e é o que você usa para escrever código Rust. Tá bom? Não é usado para escrever, mas é para compilar, é o seu build system. É que muita gente chegando no Rust, talvez não tenha passado pelo C, pelo C++, não vai saber o que é um make, não vai saber o que é um CMake, não vai saber o que é um Gradle, né, ou Gradle, depende aí do que você queira falar, que são build systems, que é quando o seu sistema se torna tão complexo que ele precisa ser compilado numa determinada ordem. Ele precisa ser compilado com alguns componentes primeiro, outros depois, para você poder compilar ele mais rápido, né? Compilar coisas que não são dependentes entre si ou não são dependentes em um determinado ponto, você poder pré-compilar essas coisas, pré-compilar suas dependências, compilar apenas o que você modificou depois, enfim. Você precisa de um build system. E em sistemas que não são de scripts, né, não são tipo Ruby, não são tipo Python, PHP, que são linguagens interpretadas, né, você não tem esses mecanismos das linguagens interpretadas, como o pip, né, o npm, que você coloca npm install, npm run, né, não tem um padrão. No Rust a gente tem um padrão, ou seja, no Rust só existe o cargo. Assim, por padrão, único e tão somente o cargo. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, a gente tem várias coisas aqui. O que a gente vai utilizar do cargo, basicamente é esse aqui. A gente tem um build para compilar, a gente tem o check, que ele vai checar por erros no nosso código sem compilar o nosso código. E aí a gente vai para alguns conceitos depois, como um borrow checker, né, que seria checador de empréstimo, mais ou menos, que vai fazer todo o lance da memória segura, do Rust, etc, etc, etc. E nada mais é do que um check antes de compilar o código. Então a gente pode fazer esses checks sem compilar o nosso código, que é extremamente interessante se você tem um projeto muito grande, tipo Firefox. Entendeu? O Firefox demora de 8 a 12 horas para compilar num computador convencional. Tá? O meu computador é um i5, tem 12 núcleos. Aqui vai demorar entre 10 a 12 horas para compilar o Firefox. Tá? Então, você ser capaz de detectar erros no seu código antes de compilar é algo extremamente vital para várias aplicações. Então, a gente tem um clean para remover o target. Target é onde ficam as suas dependências. O cargo, ele permite a gente instalar pacotes, como se fosse um pip ou como se fosse um composer ou um npm, a gente consegue instalar pacotes. E aí a gente vai dividir a comunidade de Rust em dois tipos. Uma que gosta
desses pacotes e outro que odeia esses pacotes por causa de microdependências, que é tipo assim, o seu código tem uma dependência enorme, que você só usa uma função e aí você coloca essa dependência ali, você vai pegando os atalhos e utilizando pacotes prontos, quando você pensa que não, você tem um projeto gigantesco com um binário de 100, 200 megabytes que poderia ser escrito com 15 linhas de código, mas você preferiu utilizar, perdão, você preferiu utilizar uma dependência. E isso é chamado de microdependência. Né? Um problema de vários softwares é a praga do JavaScript, né? Do mundo JavaScript é microdependência. O NPM, toda hora você está instalando vírus aí no seu computador, malware, spyware, edgeware, e você não sabe disso, porque tem, sei lá, 100 mil dependências ali dos seus pacotes e, né, se você abrir um Node Modules, você vai saber do que eu estou falando. Então vamos lá. A gente tem um doc para fazer documentação, a gente vai utilizar o NIL para criar o init, para a gente não precisar criar uma nova pasta, né? Add, remove, run testing, update, search, publish. Isso daqui, publish, como é que eu posso dizer? Para você publicar no crates.io, que é tipo assim, a lojinha de pacotes do Rust. Opa! E aqui a gente pode instalar um binário Rust como um programa de computador. Então a gente pode criar um binário que ele funcione standalone. Né? Quando a gente manda para o crates.io, que é como se fosse a lojinha do Rust, é mais para dependências, tipo o npm, que você vai lá, tem a loja do npm, tem a loja do pip, você baixa os pacotes de lá. No cargo a gente consegue baixar programas de lá também. No pip também dá, no npm também dá. Mas no cargo a gente tem essa funcionalidade. Eu não vou dizer que seja melhor ou pior, mas essa funcionalidade ela existe. Tá? Então a gente usa para instalar programas. O cargo add a gente usa para adicionar bibliotecas ao nosso código. Basicamente é essa a diferença de um para o outro. E aqui um install é para remover. Enfim, eu vou dar um cargo new e eu vou chamar de project. Se eu der um ls, a gente cria uma pasta chamada project. Se tem um ls -r project, a gente vai ver que ele criou alguns arquivos aqui. Dentro do meu project eu tenho um cargo tom e um source, uma pasta source. Dentro da minha pasta source eu tenho um main. E agora o que eu faço? Eu vou dar um cd project. Se lembra que para compilar o meu pacote eu precisava utilizar o rustc? Então agora eu posso usar o cargo run ou cargo build. E aqui ele fez build. Ah, eu quero fazer build e quero rodar o meu programa. Eu posso utilizar o run ou apenas o R. E basicamente é isso. Tá? Bem legal, bem simples, bem prático. Esse vídeo já está com 30 minutos de duração. Enfim, meus queridos, deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui. Basicamente isso, eu vou terminar esse vídeo por aqui mesmo. No próximo vídeo a gente continua, tá? Eu vou tentar avançar mais coisa aí para aspectos mais técnicos e começar a falar do Brawl Checker, começar a falar de coisas mais avançadas e sempre com Linux, sempre trazendo umas coisas legais pra gente aprender no processo, tá bom, meus queridos? Então, se você chegou até aqui por algum milagre do universo, por favor, deixe seu like, se inscreva aí no canal, ajuda bastante e tchau!